Literatura de cordel, imagens do sertão aqui, João Carlos Espíndola. Nós vamos gravar agora aqui o cordel Josafá e Marieta, do Manuel da Almeida Filho. Eu peço a inscrição de você que ainda não é inscrito, nos ajude a cumprir a nossa meta. Nossa meta é uma meta desafiadora, que é gravar 1000 literatura de cordéis. Ou seja, fazer uma biblioteca no YouTube de literatura de cordel. São 1000 romances que nós vamos gravar aqui no canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Portanto, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se você que não é inscrito. Isso vai ajudar muito. Então vamos lá. Manuel da Almeida Filho é o autor e o romance é Josafá e Marieta. Nossa existência na terra é toda cheia de dores. Quem luta com fé em Deus se defende dos horrores. No fim de todas as batalhas é coroado de flores. Deu-se um drama interessante quando havia escravidão no estado da Bahia, com um riquíssimo barão, que era igual a Nero, um homem sem coração. Tinha uns 300 escravos e comprava todo dia, tantos lhes aparecessem, não importava a quantia, para cultivar a seu gosto as terras que possuía. Tinha um chicote assassino como um arame de aço, quando pegava um escravo dava que cansava o braço, até que o miserável terminava no bagaço. Ainda não satisfeito em ver o pobre morrendo, chamava por 2 vigias, com um orgulho estupendo, mandava pegar o pobre e tirar-lhe o couro ele vendo. Até que ficou viúvo, esse barão assassino, ficou com uma filhinha para cumprir seu destino, e quando chegasse o tempo presta contas ao divino. Chamava-se Marieta, era linda e consciente, tinha um coração brindado do amor por inocente, não parecia ser filho daquela negra serpente. Marieta reclamava ao barão com muito amor: meu pai não seja perverso, não tenha ódio e rancor, que o que se faz na terra presta conta ao Salvador. O Senhor faz malvadeza com um pobre desvalido, não sabendo que mais tarde vai chorar de arrependido, que o comum do orgulho há de sempre ser batido. O barão sempre dizia: não combino com mulher, negocio com escravo como um animal qualquer, compro com o meu dinheiro, mato e faço o que quiser. Mudo de assunto para que o meu cranco descanse, seguindo por um roteiro que está no meu alcance, para falar de um moço, o artista do romance. Esse moço é Josafá, filho de um comerciante no Rio Grande do Norte, tinha riqueza bastante, quando faltava empregado do pai era viajante. Um dia foi ao Recife fazer uma transação, então assim que chegou encontrou um cidadão que tornou-se seu amigo com toda satisfação. Esse cidadão que falo tinha o nome de Gustavo, vivia enganando o povo sem apresentar agravo, se fazia de amigo para vender como escravo. Assim fez com Josafá, o traidor insensato, tinha um barco no porto com quem já tinha contrato e ao dono do navio vendeu o rapaz barato. Ele convidou o moço para ir passear, dizendo ter um convite que não podia faltar do capitão do navio para a bordo e jantar. Josafá, que não sabia da trama do traiçoeiro, deixou-se ir enganado para um navio negreiro. Assim que chegou a bordo, foi logo prisioneiro. Ainda tentou lutar, porém foi subjugado por 4 homens de força, se viu logo dominado, lá no porão do navio ficou ele acorrentado. No porão já tinham muitos que sofreram a mesma trama, já tinham apanhado tanto que o sangue fazia lama, por coberta tinham cordas e a tábua fria por cama. Assim Josafá ficou naquele imundo porão, quando chegou o Senhor com o chicote na mão, mandou tirar-lhe as correntes para lhe dar a instrução. Hoje você é meu escravo, pois custou o meu dinheiro. Venha beijar minha mão se ajoelhando primeiro, senão eu dou-lhe uma pisa que não deixa um osso inteiro. Sou dono deste navio, não sou sujeito a ninguém. Se um escravo se levanta, só de surra dou-lhe 100. Se morrer, sacudo na água, o peixe é quem passa bem. Josafá disse: covardes, antes eu prefiro a morte do que beijar a tua mão. Eu morro, porém sou forte, para matar ou morrer tudo depende da sorte. Logo 20 marinheiros que estavam preparados cobriram o pobre rapaz com seus chicotes malvados. Também 2 que ele pegou foram logo estrangulados. Porém chegou outra turma, ele foi subjugado, os chicotes trovejaram, nele já acorrentado, o sangue corria em bica do seu corpo retalhado. Depois de tanto bater, o senhor Jacinto Braz
Mandou suspender a surra para não matar o rapaz, já tinha perdido 2, não podia perder mais. Uma água de sal forte ele urgente preparou, deu um banho em Josafá que todo o sangue estancou, com 5 horas depois foi que o moço falou. Já iam em alto mar quando o dia amanheceu, Jacinto Braz resolveu... Já iam em alto mar, quando amanheceu o dia, Jacinto Braz resolveu dar um porto na Bahia, ver se vendiam os escravos ao barão Júlio Maria. Esse barão era o tal pai da jovem Marieta, tinha o coração de pedra e a alma toda preta, a mão para seus escravos era pior que marreta. O navio entrou no porto, o barão depressa veio, escolheu 30 escravos, botou Josafá no meio, apesar de estar doente, porém comprou sem receio. Jacinto disse barão, aquele escravo da frente, matou-me 2 marinheiros, é muito forte e valente, tenha cuidado com ele, senão ele mata a gente. O barão disse, eu só gosto de escravo valentão, pode porque é trabalhador e não morre na prisão, só sendo valente aguenta pancadas da minha mão. Assim saiu Josafá, sob o jugo do chicote, 20 capitães do mato, guarneciam este magote, cada um no bom cavalo e com um bom clavinote. Josafá entrou na frente na senzala do barão, Marieta da janela tremia de comoção, sentiu a alma partida da divina compaixão. Desceu pediu ao pai com 1 milhão de agrados para tratar os escravos que estavam maltratados e trocar as roupas dos que estavam ensanguentados. Olhou para Josafá, seu coração bateu palma, sentiu um choque no peito que quase perdia a calma, foi a seta do cupido que feriu a sua alma. Porém o barão malvado não aceitou o pedido, deu um grito em Marieta que quase estoura o ouvido, a menina retirou-se com o coração partidos. Aqueles pobres escravos foram trabalhar doentes, de dia e noite dormiam presos em grossas correntes, Marieta observava o viver dos inocentes. Ela viu que Josafá descendia da nobreza, ignorava o motivo, como caiu na pobreza e como foi se parar no antro da malvadeza. Ela amou a Josafá com um amor puro e santo, pensava como livrá-lo de na vida sofrer tanto, por suas faces de virgem jorrava um amargo pranto. No seu pranto ela dizia, não há força que me faça deixar Josafá passar, sozinho a maior desgraça, vou unir-me ao seu sofrer e beber na mesma taça. Vivo triste e taciturna por ser filha de um Caim, os rapazes dessa terra correm com medo de mim, fico velha nesta vida, é lamentável meu fim. Portanto obedeço agora a voz do meu coração, vou lutar por Josafá, livrá-lo deste barão, meu pai há de ver agora a força do meu brasão. Eu perdendo esta batalha ficará a minha história, se o barão nos matar, sempre teremos vitória, morreremos neste mundo para nos unir na glória. Mas havia um empecilho para fazer confusão, tinha um capitão de campo, muito amigo do barão, trabalhava na senzala à sua disposição. Era chamado Miguel, muito forte, muito moço, quando dava no escravo, quebrava osso por osso, então o barão malvado achava isso um colosso. E como Miguel gozava do barão a simpatia, simpatizou Marieta para a sua companhia e um dia perguntou se acaso o barão queria. O barão, bem satisfeito, disse está feito o pedido, chegou logo Marieta para dizer-lhe sucedido, ela disse Deus me livre casar com este bandido. Disse o barão, você casa, que esse homem é valoroso, ela disse é um cretino, vagabundo e orgulhoso, falso egoísta e gabola, perverso vil criminoso. Disse o barão, já possesso, você faz o que eu quiser, eu amanso o touro bravo, quanto mais uma mulher, mato-o numa prisão, veja se quer ou não quer. Marieta respondeu, o senhor me assassina, porém não faz eu querer, o que o gênio não combina, mata o corpo, a alma sobe, esta o senhor não domina. Nessa discussão chegou um vigia na carreira, dizendo ao barão acuda, vá lá olhar a bagaceira, pois um escravo soltou-se e fez a maior desgraceira. O barão correu depressa para o fundo de uma gruta, lá avistou Josafá, enfrentando a força bruta, todos os capitães de campo estavam naquela luta. Josafá era um peão, na floresta enfurecido, cada pesada que dava deixava um estendido, cada tapa era uma queda e cada queda um gemido. Dos monstros que o cortavam com seus chicotes cruéis, quando agarrava um, sustentava pelos pés, fazia dele cacete e derribava 8 ou 10. Miguel pegou Josafá, porém foi macho por macho, iguais a 2 panteras, desceram de serra abaixo, assim caíram agarrados nas águas de um riacho.
Os outros que vinham atrás com a maior ligeireza tiraram os dois atracados no meio da correnteza, assim quase que morriam dentro d'água sem defesa. Assim apartaram a luta daqueles pulsos de Mouro, mas Josafá deu um murro em Miguel por desaforo, que ele engoliu forçado, ainda um dente de ouro. Porém foi logo amarrado pelo grupo sanguinário, levaram ele arrastado aos pés do barão sicário, igualmente a Jesus Cristo quando foi para o Calvário. Entrou ele na senzala arrastado pelo chão. Marieta, quando viu aquela situação, foi um punhal afiado que vazou seu coração. O barão disse a Miguel: me acorrente este touro, que amanhã muito cedo ele paga o desaforo, vou mandar 4 vigias de faca tirar-lhe o couro. Marieta, ouvindo isto, ficou para não viver, pois sabia que o moço não podia mais sofrer, se tirassem o couro dele era na certa morrer. Então ela tinha visto uma tarde no terraço seu pai serrando correntes com uma serra de aço, depois trancou-a no quarto onde tinha o seu cangaço. Mas a chave desse quarto ninguém não passava a mão. Marieta foi pensar como enganava o barão para arranjar a serra de que tinha precisão. Disse com toda a coragem: vou dar o primeiro laço, porque Josafá morrendo, eu não terei mais... Disse com toda a coragem: vou dar o primeiro lanço, porque Josafá morrendo, eu não teria mais descanso. Saiu, o barão estava na cadeira de balanço. Ela sentou-se bem junto do barão e com amor disse: meu querido pai, eu sou um mau senhor, deixe fazer-lhe carinhos para acalmar sua dor. O barão disse: eu não gosto de mulher, já te avisei, porque é um ente falso, de quem nunca confiei. A melhor foi tua mãe, porém depois que a matei. Então, com agrado e jeito, Marieta conseguiu, e dentro de 10 minutos o pobre barão caiu sobre os braços de Morfeu, abriu a boca e não viu. Marieta, quando viu ele de sono ferrado, tirou a chave e abriu o quarto com bem cuidado, tirou a serra e voltou, deixou o quarto destrancado. Depois colocou a chave no bolso do jaquetão, começou dando matada na cabeça do barão, foi quando ele acordou-se e disse com satisfação: por carinho de mulher, Adão caiu no pecado, porém eu sou prevenido, nunca serei enganado. Coitadinho, não sabia que tinha sido roubado. Então a moça de noite deixou o barão ceando e foi depressa à senzala, como quem ia voando, não viu que foi atrás dela um sujeito observando. Lá avistou Josafá se lastimando amarrado, com uma grossa corrente no tronco de pau lavrado, a corrente em 2 voltas e com um bom cadeado. Ela disse para o moço: venho livrá-lo da morte, para serrar a corrente, toma esta serra forte, foge de meu pai tirano, Deus te dará boa sorte. Faço assim porque te amo, porque por ti meu peito suspira, és o espelho sagrado, onde minha alma se mira, entraste em meu coração, só mesmo é Deus, é meu Deus quem tira. Recebes por despedida o meu santo beijo eterno, para nos livrar do barão, só temo o meu Deus eterno, se algum dia puderes, vem me tirar do inferno. Josafá, vendo o amor dessa santa criatura, ficou como alucinado, com um gesto de loucura, quando recebeu na boca um beijinho de ternura. E disse com todo orgulho: se eu sair desta prisão, juro voltar e tirar-te das unhas deste barão, embora morra lutando à tua disposição. Marieta disse ainda: meu pai está iracundo, quer que eu me case à força com aquele Miguel imundo, porém eu morro e não caso com aquele vagabundo. Adeus, meu querido, adeus. Esta tarde eu já me vou. Então aquela palestra o Miguel observou. Ela, ao sair da senzala, um vulto lhe observou. O que andas fazendo esta hora na senzala? Marieta respondeu, quando conheceu a fala: se eu tivesse um revólver, te respondia com bala. Ele disse: eu vi você quando estava se beijando com aquele escravo imundo, eu daqui observando, só sinto não ter ouvido o que estavam conversando. Como é que você ama a um escravo daquele? Ela respondeu: covarde, tu não és igual a ele, este teu atrevimento pagarás nas unhas dele. Dali saiu Marieta, cheia de perturbação, e o bandido assassino, com toda indignação, se dirigiu ao sobrado, contou tudo ao barão. O barão lhe disse: nunca vi um bandido daquele, sendo assim na vista dela, amanhã eu pego ele, depois forço ela a furar de espeto os olhos dele.
E depois ela decide, já que por ti é amada, pois ou se casa contigo ou eu a mato queimada. Miguel com isto ficou com a alma consolada. Josafá à meia-noite pegou a serra afiada, começou o seu serviço, que não fazia zoada. Antes de dar 4 horas a corrente foi cerrada. Às 8 horas do dia, o barão mais o Miguel foram buscar Marieta, falsos iguais a Luzbel, para ajudar Josafá a servir a taça do fel. Uma turma de vigias foi a senzala buscá-lo, um vigia adiantou-se, Josafá pôde pegá-lo, deu-lhe um soco e tomou dele um facão rabo de galo. Josafá estava livre e enfrentou a mais de 10, passou o facão no bucho de um daqueles cruéis, rolou de um lado a outro, o fato caiu nos pés. Nisso correu um vigia, foi avisar o barão, ficaram os dois lutando para pegá-lo de mão, mas debaixo do chicote Josafá era um leão. E gritou para os vigias, de vocês eu faço ponte, as mortes que faço hoje, não existe homem que conte, de fato que no salão defunto fazia monte. Chega o vigia correndo e disse acuda barão, o bandido estava solto, pôde pegar o Simão, matou-lhe com um só murro e dele tomou o facão. Deu um pulo para trás, mais ligeiro que um gato, passou o facão no bucho de Afonso pé de pato, só vi ele dar um grito, tripa no chão, era mato. Nisso o barão deu um grito e perguntou o que é, a raiva foi tão danada que ficou tremendo em pé, tinha um charuto na boca, engoliu e não deu fé. Depois em uma sineta, 3 pancadas ecoaram, todos os capitães de mato e os vigias chegaram, cientes da novidade, para a senzala marcharam. O barão gritou a eles, vejam se o cabra amansa, embora morra metade envolvida nessa dança, quero que o peguem vivo para eu fazer a vingança. O Miguel disse barão, Marieta sabe a trama, aperte ela com força que ela descobre o drama, eu vou pegar o bandido pois um colega me chama. O barão entrou danado, ligeiro como um foguete, quando pegou Marieta, deu-lhe um tremendo soquete, disse ou me diz a verdade ou eu te mato a cacete. Marieta respondeu-lhe, quem for podre se arrebente, eu dei uma serra a ele para serrar a corrente, ele agora está liberto e o senhor que o aguente. Josafá estando vivo, fique sabendo o barão, que se me assassinar, paga cara a traição, porque ele na fazenda não deixa nenhum pagão. O barão disse maldita, cretina vil e bandida, se acaso ele escapar, tu pagarás com tua vida, trancou-a no quarto escuro, foi ver a luta renhida. Da varanda do sobrado olhou a revolução, viu mais de 50 homens para pegar o leão, Josafá com uma fera cortando gente a facão. Miguel, por ser atrevido, foi pegá-lo pelo papo, Josafá o esperou, deu-lhe um tremendo sopapo, foi cair com 5 metros, fofo que só genipapo. Outro vigia partiu para enfrentar o perigo, Josafá com um só golpe abriu aquele inimigo, da ponta da espinhela até o pé do umbigo. Nisso Miguel levantou-se, bateu a mão a um punhal, Josafá pôde enganá-lo na luta descomunal, deu 4 saltos de costa, caiu no canavial. Os capangas do barão cercaram o canavial, procuraram aquele moço com ódio de chacal, mas o rapaz ia longe já dentro do matagal. Assim voltaram os bandidos, foram contar ao barão que o moço tinha fugido sem eles lhe pôr a mão e para ninguém pegá-lo, caiu no capoeirão. E disseram precisamos de cuidar em outro assunto, porque Josafá deixou em cada canto um defunto, precisamos enviá-los para a cidade de pé junto. Foram enterrar os mortos nessa mesma ocasião, lá encontraram Miguel, em triste situação, se levantava e caía se agarrando com o chão. Ainda enterraram 6, trataram 9 feridos, Miguel foi ainda tonto, levado pelos bandidos, na presença do barão foi que chegaram os sentidos. O barão disse a Miguel, Marieta está trancada, é quem vai pagar o pato a 1 da madrugada, ou decide o casamento, ou lá mesmo é enterrada. Falamos de Josafá, que tinha feito protesto de vir buscar Marieta naquele meio funesto, e se não levasse a moça, acabava com o resto. Assim chegou muito tarde, dirigiu-se ao sobrado, examinou todos os pontos, viu um vigia sentado no pátio da casa grande e o bacamarte encostado. Josafá foi por detrás, só dele uma faca usada, o vigia caiu morto, não fez a menor zoada, o moço foi num depósito, arranjou uma escada. Assim ela subiu no sobrado, as telhas pôde arredar, por meio de uma corda chegou no primeiro andar, ouviu um grito embaixo que o fez arrepiar. Não quis descer a escada, temendo golpes fatais, foi por cima das paredes, ouvindo gritos demais, até que viu Marieta nas pontas de 2 punhais.
Viu uma cova cavada, a pobre jovem chorando, e Miguel mais o barão com os punhais apontando, sendo um de cada lado e o barão perguntando. Diga-se caso ou não casa, que ninguém me reprova, é a sua salvação, do contrário você prova das pontas desses punhais para morar naquela cova. Podem matar assassinos, Marieta insistiu, vocês são os mais covardes que a luz do sol já cobriu, só ainda estão no mundo porque Satanás não viu. Josafá lá da parede deu um salto de palhaço bem nas costas de Miguel, que quebrou o espinhaço, deu um soco no barão que quase quebra o cachaço. Miguel esse caiu morto e o barão desmaiado foi cair dentro da cova e lá ficou estirado. Josafá viu Marieta com cada braço amarrado. Desatou os pulsos dela e disse vamos embora. Abriram a porta traseira, seguiram de praia fora, andaram umas 2 léguas até o romper da aurora. Assim vagaram 3 dias, quando o quarto amanheceu, perto avistaram um navio, Josafá se atreveu, gritou pedindo socorro, o capitão atendeu. Assim que chegaram a bordo, foi enorme a confusão, era um navio negreiro, foram parar no porão, escravos acorrentados por ordem do capitão. Depois o capitão veio, olhar o seu bom achado, viu Marieta e ficou por demais apaixonado, mandou tirá-la dali, botar no seu reservado. Outro navio negreiro daí a pouco avistaram e como tinham negócios, muito depressa encostaram, os 2 capitães amigos também se cumprimentaram. O primeiro capitão chamou o outro e mostrou aquele bonito achado que pela praia encontrou, o outro viu Marieta, também se apaixonou. E falou para comprá-la, o outro não quis vender, sendo assim vamos jogá-la para botar para render, contra toda a minha carga eu quero mesmo perder. Botaram a moça no jogo, mas pelo outro foi ganha, passou para o outro barco, para outra mão estranha, Josafá lá no porão soube daquela façanha. Porém ficou calmo como nada lhe aconteceu, pois ainda tinha serra que Marieta lhe deu, disse consigo de noite vão conhecer quem sou eu. Alta noite ele cerrou as correntes do porão, subiu a escada e viu um vigia de facão, pegou e jogou na água na boca de um tubarão. Umas latas de petróleo em um canto ele encontrou, botou fogo e bem depressa, um salva-vida arriou, deixou o fogo cobrindo e do barco se afastou. O navio foi ao fundo, pois não houve salvação, ele dentro do mar seguia sem direção, no outro dia de tarde viu longe uma embarcação. Gritou e foi avistando pelo povo do veleiro, quando foi salvo caiu em outro navio negreiro, assim foi para o porão escravo e prisioneiro. Josafá ficou naquele ano triste de agonia, pensando em Marieta, onde agora estaria, ela no mesmo navio, porém ele não sabia. À meia-noite ele ouviu um grito que estrondou, seguidos com soluços que muito horrorizou. De onde vinha aquele grito, a um escravo perguntou. O escravo respondeu, é uma jovem donzela que o meu senhor jogando no navio ganhou ela, é bem fácil que esteja se apoderando dela. Aí Josafá lembrou-se da querida idolatrada e só podia ser ela que estava sendo forçada, precisava ter coragem para salvar sua amada. Convidou todos os escravos, dizendo eu posso soltá-los, estes marujos de bordo não temos que enfrentá-los, e se ganharmos a luta depois posso libertá-los. Os escravos aceitaram, Josafá muito contente, pegou a serra com jeito, fez todo o serviço urgente, dentro de 15 minutos cerrou a última corrente. Explicou aos escravos, deixou todos no porão, depois subiu as escadas com a maior precaução, foi bater na porta do recinto do capitão. Assim que chegou na porta, da jovem ouviu o pranto, com força deu uma pesada, que a porta voou no canto, e capitão deu um salto, quase morreu do espanto. Viu Marieta na cama que nem sequer tinha fala, porque o capitão tinha acabado de amarrá-la, porque só daquele jeito ele podia forçá-la. Partiram um para o outro iguais as 2 serpentes. Nisso o capitão chamou os seus marujos valentes, mas recebeu nessa hora tremendo soco nos dentes. Nesse soco o capitão puxou por uma pistola, Josafá disse bandido, vontade também consola, deu-lhe um murro, ele caiu rodando como uma bola. Josafá com toda a raiva pegou aquele pacote, com um chute ele passou na porta do camarote, deslizou pelo navio, foi cair morto num bote. Vinham todos os marinheiros em proteção do canalha, uns armados de facão, outros traziam navalha, os escravos de cacete embarcaram na batalha.
Os que Josafá pegava dentro d'água e ia jogando, os tubarões ao redor do navio os esperando, tantos caíssem no mar como iam estraçalhando. Os escravos como loucos no meio dessa zoada, para ter a liberdade, davam cada cacetada que se ouvia muito longe o estrondo da pancada. Assim aumentava a luta, era maior confusão, uns cortados de navalha, outros abertos de facão, muitos mortos de cacete no meio da escuridão. Com 2 horas de luta, os marujos se renderam, tinham 18 feridos, fora 11 que morreram, Josafá e os escravos ao restinho prenderam. Assim terminou-se a luta dos escravos destemidos, só perderam 5 mortos, ficaram 30 feridos e Josafá tomou conta do navio dos bandidos. Foi solto e soltou Marieta, que ainda estava amarrada. Ela passou muito tempo com Josafá abraçada, o moço não se cansava de beijar a sua amada. Os marujos dos escravos, como Josafá queria, prepararam o navio para arrumar a baía, onde chegaram contentes na tarde do outro dia. Josafá mandou depressa chamar o grande barão, pai da jovem Marieta, para dar a declaração, esperou no gabinete com honra de capitão. O barão entrou e viu Josafá ali sentado na mesa do gabinete com Marieta de lado, perguntou cheio de ódio o que tinha se passado. Josafá, muito ligeiro, contou o que se passou. O barão disse: eu já sei que Jesus me castigou, por mim estão perdoados, o meu orgulho tombou. Josafá vendeu o barco e os escravos libertou, escreveu para a família que dentro em breve chegou, na igreja do Bonfim com a jovem se casou. Assim ficou Josafá, livre da escravidão, Marieta por amá-lo enganou ao barão, isto o amor não dispensa, Deus só dá a recompensa a quem tem bom coração. Manuel de Almeida Filho, Josafá e Marieta nos laços da escravidão. Inscreva-se no canal, ajuda muito. Literatura de Cordel, Imagens do Sertão.